Olá, muito boa tarde. Inicia esta semana a segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos, um acontecimento que envolve toda a Igreja em diferentes etapas, colocando-se agora expectativas possíveis nas conclusões e orientações que possam sair desta Assembleia. Um tema que queremos debater hoje no programa Eclésia, contando com a presença de Alfreda Freira Fonseca, que participou no debate que aconteceu nas comunidades, onde se puderam recolher propostas para fazer chegar ao Vaticano, e Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia, vaticanista, que acompanhou as várias fases deste sínodo e que estará em Roma também nestes dias para acompanhar o início da Assembleia do Sínodo. Alfreda e Otávio, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. Alfreda Freira Fonseca, que expectativas tem para esta segunda sessão? Bom, eu tinha imensas expectativas para a primeira sessão e para este período até à segunda sessão. As expectativas ficaram um bocadinho baixas no momento em que havia um instrumento, um laboris, instrumento de trabalho, e percebi que uma parte daquilo que as comunidades tinham pedido, que tinham sugerido, passava para os grupos de trabalho. E sobre os grupos de trabalho e os resultados dos grupos de trabalho é um mistério. Não tão difícil como o da Santíssima Trindade, mas mesmo assim é um mistério que no final do sínodo será esclarecido. Portanto, eu tenho esperanças que surjam coisas muito positivas e que alguns dos problemas que foram apontados pelas bases da Igreja sejam resolvidas, ou pelo menos que haja caminhos a propor. E já lá vamos a essa mudança metodológica, chamemos assim, porque acredito que seja o ponto fundamental, ou um dos pontos para esta Assembleia. Antes, Otávio, expectativas também para o que possa acontecer este outubro. Gostava de partilhar esta ideia. Aquilo que estava na bagagem quando nós fomos para a reportagem há um ano é bastante diferente daquilo que está na bagagem agora que nos estamos a preparar para a segunda sessão. Vamos tentar chamar as coisas pelo nome, mas foi o que é importante. Foi dado um passo atrás. Foi dado um passo atrás para tal, com muitas intencionalidades, não necessariamente recuar. Foi dado um passo atrás para perceber melhor o panorama. Atenção, antes da primeira sessão da Assembleia, na sequência do processo de escuta e durante a Assembleia, apesar da forma como os trabalhos decorreram, parece-me que foi bastante evidente e, portanto, foi criado aqui da parte do Papa uma espécie de um plano B, foi levar os assuntos que são mais polémicos, que criam maior divisão para grupos específicos de debate, e manter o sínodo sobre a sinodalidade fixado naquilo que é o seu tema, que é a sinodalidade. Ou seja, a forma como a Igreja vai ser Igreja daqui para a frente. Isso não pode fazer parte também de todo o processo, ou seja, retirar de uma Assembleia, essencialmente de bispos, retirar-lhes o poder de decisão e remeter a decisão sobre os temas para um conjunto mais alargado de pessoas? Eu, como ainda não sei muito bem sequer como é que as coisas vão funcionar, tenho alguma, da mesma maneira que dizia Alfredo ainda há pouco, tenho alguma dificuldade em responder a isso. Não sei qual é o estatuto, nem jurídico, nem teológico que estas comissões vão ter, qual é o seu papel. Elas vão estar a colaborar com a Curia Romana, os organismos da Curia Romana, em última instância, que terão a última palavra, imagino. Pronto, mas, independentemente disso, eu acho que houve aqui uma reformulação do que se pretendia, o que não é mau, atenção, também. A ideia de que o sínodo iria fazer uma renovação a todo o campo do que são os problemas que as comunidades católicas identificaram, talvez fosse um bocadinho ingênua. Tem mais a ver com as nossas expectativas do que aquilo que o Papa pretendia. Houve aqui um recentramento, aquilo especificamente que o Papa pretende para o sínodo, que é muito revolucionário ainda assim. Que é uma forma como as comunidades católicas se veem a si próprias, como é que elas se veem no mundo e como é que se gerem internamente. Há aqui sempre uma questão de poder e de relacionamento que é absolutamente fundamental e que vai ter consequências no futuro. A questão é, nós gostaríamos que tivesse consequências imediatas, mas pronto, isso tem tudo a ver com ajustes de expectativas, acho eu. E vamos a este tema fundamental, da criação dos 5 grupos de trabalho, onde os temas vão estar em análise, e podemos considerar que é uma análise na especialidade já e não genericamente sobre essas temáticas? Eu penso que sim, porque, de qualquer forma, mesmo os peritos que estão nos grupos, nos 5 grupos, foi gente que acompanhou toda a primeira fase,
que acompanhou aquilo que foram as expectativas das diferentes comunidades e nos 5 continentes. Portanto, um aspecto que eu acho que vai necessariamente ser um adquirido é a metodologia de escutar. De escutar para além de escutar os bispos, porque isto é um sínodo de bispos, portanto, o normal, digamos, entre aspas, na dinâmica da Igreja é escutar os bispos. Mas aqui pretende-se que toda a gente seja escutada e não só os bispos. E eu acho que essa dinâmica de participação há de influenciar de algum modo também os grupos de trabalho e as sugestões que eles vão fazer. De qualquer forma, a última palavra será do Papa. E portanto, tenho muita esperança que o Papa Francisco ouça o clamor do povo de Deus na sua diversidade. E, pegando um bocadinho naquilo que o Otávio dizia há pouco, este retrocesso real, entre a primeira fase e esta segunda fase, diz respeito também às clivagens que se foram sentindo ao longo deste ano. E a Igreja é universal, católica. Portanto, temos de aprender a viver com a diferença. E penso que isso será alguma coisa que deste sínodo vai sair. Em vez de ser uma única voz, vai ser uma polifonia de vozes que todas elas expressam a comunhão, a participação e a missão da Igreja. Há temas onde essa polifonia pode acontecer, como, por exemplo, o diaconato feminino? Infelizmente, aí eu penso que a Igreja está bastante atrasada e não tenho grandes esperanças deste sínodo. Não admite experiências que possam acontecer em algumas geografias do mundo? Sim. Acho que vai haver experiências. E que vai... Porque neste momento não vai haver. Já há na prática. Só que, do ponto de vista do direito canónico, não estão... não têm a visibilidade da ordenação, não têm a visibilidade jurídica ou canónica que dá um estatuto objetivo a essas experiências que já existem. Penso que haverá muitas mais e no futuro eu tenho a certeza que, mas é uma esperança, que haverá diaconado feminino, haverá presbiterado feminino. Aos ministérios ordenados. Exatamente. Mas neste momento eu percebo que em algumas geografias isto pode ser complicado. E, portanto, eu aposto muito na diversidade e na capacidade que as vozes diversas têm de se ouvir umas às outras. Otávio, a tua opinião também sobre este caminho em conjunto há de ser a partir da mesma norma ou pode abrir-se a possibilidade de... Eu acho que o sínodo já mostrou, por exemplo, a possibilidade de grandes encontros continentais na preparação para esta Assembleia. Nós, por exemplo, estamos a falar da Assembleia do Sínodo dos Bispos. Mas há experiências locais, sobretudo na América Latina, que nos mostram que há a possibilidade de ter organismos sinodais que não sejam, pela sua natureza, essencialmente episcopais. É preciso trabalhar nisto. Isso é dito também pelos especialistas que estão por estes dias no Vaticano. A dimensão sinodal na Igreja não se esgota numa Assembleia sinodal de bispos. Portanto, este trabalho tem de ser feito. Talvez estes grupos de trabalho possam ser um bom ponto de partida. Tradicionalmente, a Igreja Católica tem muitas tradições orientais. Como são muito antigas, elas têm um certo estatuto e ninguém, às vezes, as coloca muito em cima da mesa. Nada proíbe, digamos assim, que haja uma evolução. Por exemplo, na região amazónica, como houve propostas após o Sínodo Especial de 2019, ligadas a esta ideia do Ministério da Presidência. O Ministério da Presidência, não digo que tenha a ser necessariamente um futuro imediato, um Ministério ordenado, mas outras formas de exercer este Ministério da Presidência nas comunidades, como existem, aliás, em África, com o Ministério dos Catequistas, que muitas vezes são os responsáveis máximos pela comunidade. Portanto, há todo um trabalho que está a ser feito, que tem sido analisado e que seguramente vai estar em cima da mesa. E o Papa Francisco tem, paulatinamente, deixado claro
que em determinadas temáticas e em determinadas áreas geográficas é possível confiar responsabilidades ao episcopado e a organismos episcopais, até supranacionais, que não têm necessariamente de partir de Roma as decisões. Isto é muito... mexe muito com as pessoas, porque nós estamos habituados a uma ideia muito piramidal muito hierárquica, da Igreja Católica, mas isto não nasceu agora, isto já está em curso. Portanto, eu acho que apesar da tensão mediática talvez ter sido esvaziada até pela criação destes grupos de trabalho e por se tirar da Assembleia propriamente dita um conjunto de temas que são mais fraturantes, o que está aqui em causa não deixa de ser um trabalho de longo alcance e de grande transformação da forma da Igreja Católica se ver no mundo contemporâneo. Chegando a esse, enfim, eles chamaram muro, mas é capaz de ser um exagero, porque, enfim, fala-se muitas vezes na própria transformação da norma, do direito canónico, não é? O trabalho sinodal, seja a partir de Roma, seja de outras geografias, várias vezes já foi dito que pode levar à alteração da norma. Sim, está assumido nos grupos de trabalho, está assumido pelo Papa Francisco, está assumido no instrumento de trabalho e foi assumido no relatório síntese da primeira sessão. O que é importante é que quem está a ouvir perceba que isto não é um capricho. Não foi um grupo de sócios que se juntou, que invadiu uma Assembleia Geral e quis impor a sua posição sobre os outros. Não tem nenhuma analogia com o futebol, não é? Não, é só para ser mais rápido. Sim. Isto é um longo trabalho de escuta e de reflexão. Portanto, quando se chega ao ponto, e isso está dito no instrumento de trabalho, quando há uma certeza fundada, depois de um processo de discernimento e escuta do povo de Deus, usando a linguagem mais tradicional católica, essa certeza fundada não pode ser ignorada. Se aquilo que nestes anos todos, em determinados temas, se chegar ao fim desta fundação com uma certeza que é possível, que é preciso avançar nesse sentido, é o direito canónico que se tem de adaptar e não ao contrário. E eu acho que isso vai gerar, mas quem acompanha normalmente estas questões sabe que no pontificado do Papa Francisco e já no do Papa Bento XVI, o texto do direito canónico tem sido alterado sucessivamente para adaptar aquilo que é um texto de 1983 à realidade atual. Já vamos a esta Assembleia, porque há também alguns momentos muito específicos. Sim. Ainda nesta análise que se faz, e a partir da experiência também do trabalho nas comunidades, nessa escuta constante, sente Alfreda Ferreira Fonseca que esta transformação do modelo piramidal em processos, em estruturas mais participadas, está a acontecer desde as bases? Ou em algumas bases, pelo menos. Em algumas bases está a acontecer, sem dúvida. Sim. Simplesmente não está tão divulgado e tão difundido como o Papa desejaria, como os bispos desejariam, alguns pelo menos, e porque eu acho que há aqui uma barreira que é a tradição do clericalismo. E nós temos uma igreja muito baseada no poder do Sr. Prior. O Sr. Prior manda tudo, desde as... Às vezes é tudo mais cómodo, não é? Para todos, até para os leigos. É mais cómodo para todos, às vezes, mas também supõe uma visão das pessoas como se elas fossem todas... tivessem todas 10 anos, sem desprimor para as crianças, porque é preciso ser como as crianças para entrar no reino dos céus. Mas a história de confiar coisas que não são específicas do Ministério Presbiteral aos padres dá muitas vezes asneira. Como do ponto de vista económico, os conselhos económicos que não funcionam ou que não existem, não é? E assim por diante. Portanto, como dizia o Otávio, o direito canónico vai ter que modificar-se e os conselhos pastorais, os conselhos económicos, as estruturas de sinodalidade informais e formais vão ter que ter uma expressão também jurídica. Só uma pequena nota, embora elas já, por exemplo, elas já existem no direito e não são aplicadas. Portanto, isto também não é uma varinha mágica. Pois, porque a tradição, a formação nos seminários, a formação da Igreja Católica Romana é muito masculina piramidal. E, portanto, esbarra-se sempre com essa noção de que
os leigos são ignorantes, as leigas mais ignorantes ainda, porque são fonte de pecado para alguns, em algumas mentes, e depois há contradições absolutas, não é? Porque temos aquelas comunidades que aproveitam, digamos, a falta de padres para tornar os leigos uns padres de segunda, a fazerem também clericais. super clericais, super hiperclericais e algumas leigas também. Pois, mas isto não De é facto, uma há coisa uma mudança de agora. cultural. É preciso que uma mudança necessário cultural, levar por absolutamente. diante. E, enfim, acredito que ela esteja em marcha em todo este processo e vamos a esta segunda sessão da Assembleia, porque ela tem alguns momentos muito específicos. Eu estava a pedir que os referisses, desde esta vigília penitencial. Sim, logo no dia 1 de outubro há uma vigília penitencial pelos abusos da Igreja e o Papa faz questão de dizer que não são apenas abusos do âmbito sexual, há abusos de poder, a forma como a Igreja ao longo dos séculos foi tratando determinados grupos de pessoas. E esta questão dos abusos de poder está muito ligada também a esta questão do clericalismo, de quem detém este ministério da presidência, vou-lhe chamar assim para facilitar, na Igreja Católica, muitas vezes se apoderar dele e não ver nele um serviço. Essa é uma das grandes questões. Além propriamente... Pois o Papa fala também da guerra, enfim, há outros pecados que vão ser aí... que estão fora do âmbito também especificamente da ação da Igreja Católica, mas que marcam muita atualidade. Nós, infelizmente, não temos tido a oportunidade de fazer sínodos em clima de paz desde o Concílio Vaticano II, porque efetivamente a humanidade está sempre em guerra. E isso está muito, muito vincado. Há um momento de uma vigília ecuménica e há dois fóruns teológico-pastorais que me parecem interessantes, porque mesmo durante os trabalhos veio uma reflexão teológica sobre o que são os temas, mas mais importante para mim talvez possa parecer surpreendente e até difícil de perceber, é que há menos reuniões plenárias e mais espaço para reflexão pessoal, para oração e até um dia de retiro antes da redação do documento final. Portanto, o que o Papa quer mostrar, e a sua equipa com este programa, é que isto não é uma fábrica de documentos. O Sínodo não é uma fábrica de documentos. É um momento privilegiado de reflexão sobre vamos usar a terminologia mais clássica, o que o Espírito espera da Igreja nos dias de hoje. E isto não é apenas do ponto de vista do que é que nós podemos fazer para ser mais eficazes e para ter mais clientes. É o que é que nós podemos fazer para responder verdadeiramente à missão que nos é confiada atualmente. E isso, de facto, está desde o início neste processo sinodal. Esta segunda Assembleia, Alfredo Freire Fonseca, tem 368 membros, 272 bispos, portanto há cerca de 100 que não são bispos, não é? E os delegados fraternos de outras igrejas também aumentaram de 12 para 16. Que passos são dados também nesta mudança cultural a partir destes números? Para já, a inclusão de outras experiências eclesiais que não são diretamente da matriz católica romana. Acho que isso pode dar um olhar interessante, diversificado e apontar novos caminhos aos bispos que vão participar e aos peritos, etc. Há, apesar de tudo, muito poucas mulheres que vão participar. Mas elas não são bispos. E isso acho pena. Acho que deveria haver mais presença feminina, porque as mulheres têm uma experiência de fé e uma experiência de empenhamento na Igreja muito diferente dos padres sinodais. Elas estão presentes, lá está, algumas sim, e com direito a voto também, não é? Com direito a voto, o que é uma grande novidade. Sim. Portanto, há passos que vão sendo dados. Sim, mas são passos pequeninos. Para nós, que somos europeus ou latino-americanos, se calhar são passos enormes para africanos ou asiáticos. Também é um dado a ter em conta, de facto, essa diferença consoante as latitudes. Mas a questão do diálogo ecuménico, por exemplo, parece-me muitíssimo importante, porque, apesar de tudo, há outras formas organizativas que podem ajudar a uma missão comum. E a nossa missão comum é anunciar Jesus Cristo num mundo cheio de guerras
e, portanto, cuidar do planeta, cuidar uns dos outros, da humanidade. E voltamos a essa identidade de comunhão e missão, não é? Que marca, Exatamente. de facto, estes trabalhos. Um último dado sobre a presença de Portugal no Sínodo. Temos mais um bispo. É verdade. Ou um cardeal, no caso, Sim. não é? Sim, a presença sai reforçada, é uma presença já muito significativa, além dos nossos dois colegas, do Padre Paulo Terroso e da Dina, que têm estado com a equipa de comunicação já há muitos anos. Temos o Cardeal Tolentino Mendonça, por inerência do cargo, como prefeito de um dicastério, os representantes da CEP, Dom José Ornelis e Dom Vigílio, e o Papa Francisco decidiu convocar para esta segunda sessão o Cardeal Dom Américo, Bispo de Setúbal, até pela proximidade. Eu acho que isso é evidente que se criou entre eles na preparação para a JMJ e para a relação humana que ficou. Portanto, é alguém a que o Papa confia e que quer ouvir. Eu acho que, além dos números e dos nomes, o que é preciso pensar também é o contributo específico que Portugal foi capaz de dar com a reflexão. Eu sublinharia, sobretudo na primeira fase, que é o primeiro relatório, é um relatório que depois vai encontrar bastante eco na Assembleia Continental e no instrumento de trabalho para a primeira sessão. Penso que houve um certo esvaziamento depois desse primeiro relatório de síntese, e o segundo relatório já é feito por estruturas intermédias, que também são importantes e são interessantes, mas acho que não foi tão fundo a base. De qualquer maneira, houve uma reflexão importante por parte da Igreja Católica em Portugal sobre o que ela quer do seu futuro. Quem quis participar nessa reflexão, porque quem não quis, obviamente tem direito a criticar, mas tem de pensar porque é que não quis entrar no barco para participar também. Mas eu acho que esses dois relatórios são documentos fundamentais que é preciso ir voltando a eles e refletir o que é que se pretende. Eles já podem ser implementados em muitas coisas nas comunidades. Em causa está, de facto, o não dar esses passos atrás que podem acontecer também em todo este processo. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia neste lançamento da segunda Assembleia do Sínodo, que vamos acompanhar também na Agência Eclésia. Muito obrigado, Alfreda. Muito obrigado, Otávio, por terem estado no programa Eclésia. E estas são temáticas que vão marcar estas semanas de outubro e que vamos acompanhar, como dizia, neste programa, assim como no portal de informação agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.